O que mais aterroriza um homem do sertão não é o urubu gritando no pé de pau, nem o grito do canta-galo longe na madrugada. É o silêncio que não devia existir. E eu vou te contar o causo do cavalo que vinha na calada da noite. Um bicho enorme, mas que não fazia o menor som. Isso aconteceu lá pras bandas de Joá dos Ventos. Um arraial tão pequeno que no mapa era só um pontinho de lápis que já tinha sido apagado. A vida era tranquila, viste? O maior alvoroço era quando o Zé do Bar descia a rua com seu jumento, as ferraduras batendo no chão duro. Cloc, cloc, cloc. Um som que anunciava a chegada, o movimento, a vida, até que começou. Foi o seu Neco, velho mais lúcido que pau de marmeleiro, quem viu primeiro. Disse que estava na porta da venda, tomando um gole de café, quando sentiu antes de ver um arrepio na nuca, a poeira do chão parando de pular, os grilos calando a boca de repente, num instante só. Aí ele viu, vindo do fim da rua, onde a estrada some no escuro, uma figura grande, imensa, um cavalo alazão, forte como aqueles de carroça de boiadeiro, com o pelo que devia brilhar sob o sol, mas que na penumbra parecia só uma mancha escura e sólida. E ele vinha caminhando, devagar, passo largo e pesado. Mas o negócio, cabra, é que não dava um único ruído, nem o baque do casco na terra, nem o ronco da respiração, nem o tinir do freio. Nada. Um silêncio de cova. O cavalo passou por seu Neco, olhou para ele com um olho que parecia não refletir a luz do poste, e seguiu, sumindo na curva depois da igreja. Seu Neco ficou com o café esfriando na xícara, a mão trêmula, e só conseguiu pensar: isso não é animal, é lembrança de animal. E antes que eu me esqueça, se tu tá gostando de sentir esse frio na espinha, já vai deixando seu like aqui no canal para fortalecer nosso cantinho de histórias. E me segue para não perder nenhum causo desses. Porque depois do seu Neco, outros viram a moça nova que ficava na janela esperando notícia do noivo, que tinha ido embora. Jurou que o cavalo parou debaixo do seu poste e farejou o ar, como se estivesse procurando um cheiro específico. E o menino que perdeu o cachorro? Esse disse que o bicho enorme passou rente ao muro dele. E na hora, todas as galinhas do quintal, que estavam quietinhas no poleiro, se agitaram num silêncio desesperado, batendo asas sem piar, sem cacarejar. Um pânico mudo. Posso continuar, cabra? Aí o povo começou a juntar as peças do quebra-cabeça, e cada peça era mais torta que a outra. O velho Zé Ruela, que sabia das histórias antigas, disse que na beira do Rio Seco tinha uma cova rasa, onde uns tropeiros, há muito tempo, tinham enterrado um cavalo bom de carga que quebrou a perna e não servia mais. Enterraram vivo, por pena de dar o fim com a faca. Animal enterrado com angústia no coração. Ele falava, cuspindo no chão. Às vezes a alma dele não acha descanso. Fica presa no ritmo do passo, no cheiro da estrada. Mas tinha outra lembrança, mais pesada. Dona Miúda, já falecida, costumava contar que o pai dela, quando moço, viu um homem ser arrastado por um cavalo desembestado naquela mesma rua. O homem gritou, o cavalo relinchou, o baque foi horrível, um acidente.
Só que o homem que morreu era um forasteiro, de nome ninguém sabia, e foi enterrado ali mesmo, numa vala à beira do cemitério, sem cruz, sem nada. Talvez, o povo cochichava, o cavalo não seja o fantasma. Talvez ele esteja procurando o fantasma, o dono. Aí as coisas foram ficando mais estranhas ainda, não na vista, mas nos outros sentidos. Quem estava perto quando o cavalo passava, mesmo sem vê-lo, dizia que sentia um cheiro. Não era cheiro de suor de animal, nem de esterco. Era um cheiro de terra molhada, daquelas terras de fundo de ribeira, misturado com um leve odor de ferro velho, de sangue seco que já virou pó. E o ar esfriava. Aquele calorão do sertão, que à noite fica só um morno gostoso, de repente dava lugar a uma friagem que entrava pelos ossos, uma umidade do nada. E o pior, começou a afetar os animais de verdade. O cachorro do seu Neco, um vira-lata corajoso que enfrentava até Tatu-Bola, no dia após o cavalo passar pela casa dele, ficou encolhido debaixo da cama, o rabo entre as pernas, sem comer, sem latir. Os burros, teimosos e fortes, se recusavam a entrar na rua principal depois do entardecer. Eles empacavam, bufavam, os olhos arregalados de um medo que só bicho sente, aquele medo puro, de instinto, como se soubessem que aquela silhueta silenciosa não era da mesma matéria que eles. O vilarejo de Joá dos Ventos, que era um lugar de conversas altas e risadas, foi ficando quieto. As portas fechavam mais cedo, as crianças eram chamadas para dentro com um assobio urgente. A rua principal, aquela veia do povoado, virou um lugar de passagem rápida, de olhares fugidios para as sombras, porque agora, além de ver, as pessoas ouviam coisas na ausência do som. O zumbido no ouvido quando o silêncio é muito profundo. O próprio sangue pulsando no pescoço, alto demais. E naquele silêncio todo, a expectativa de ouvir. Finalmente, o baque de um casco que nunca vinha. Posso continuar, cabra? Foi a noite do vento parado que o presságio veio. Uma noite pesada, cabra, daquelas que o céu fica baixo, cor de cinza sujo, sem estrela, sem lua. O ar não era quente nem frio, era só morto. Não balançava uma folha no pé de embuzeiro. Até os insetos tinham perdido a vontade de cantar. Na casa da menina Lúcia, na beirada do arraial, a coisa se mostrou. Ela tinha uns 7 anos, coração puro, e ainda não tinha medo do que não entendia. Estava na cama, de janela aberta, tentando pegar no sono. Foi quando ela sentiu, não viu, sentiu, um ritmo, uma vibração no assoalho de madeira da casa, uma trepidação leve, cadente, que vinha de longe. Tum, tum, tum. Não era som, era um tremor na madeira, na taipa das paredes, como se algo muito, muito pesado estivesse se aproximando, pisando com uma força que ecoava pela terra adentro. Ela se levantou, foi até a janela. Lá fora, a escuridão era quase sólida. Só a luzinha fraca do poste, longe, fazendo uma poça amarela no chão. E na borda dessa poça de luz, ela viu, primeiro, a ponta de um casco, parado. Um casco grande, escuro, que parecia feito de sombra compacta.
Depois, lentamente, o cavalo entrou na luz. Era alazão, como disseram, mas um alazão sem vida, sem brilho. O pelo parecia estático, como pintado. Os olhos não cintilavam, eram foscos, profundos, dois poços escuros que olhavam para nada e para tudo ao mesmo tempo. E ele estava parado, olhando para a janela dela. Lúcia não gritou. Ficou paralisada, segurando a borda do peitoril, os dedos brancos de tanto apertar. E então o cavalo moveu a cabeça, não para um lado, mas para baixo, como se farejasse o chão exatamente no ponto onde, décadas atrás, o corpo do forasteiro tinha caído. E ali, na terra batida, sob o focinho do animal silencioso, algo começou a surgir da poeira. Não uma coisa sólida, mas um vulto, um tremor no ar, como o calor que sobe do chão no sol do meio-dia. Só que era frio, um vulto de formas humanas, indistinto, que se erguia lentamente. O cavalo ficou ali, parado, olhando para aquela aparição de ar frio, e Lúcia sentiu no fundo da alma dela uma tristeza tão grande, tão pesada, que as lágrimas começaram a escorrer sem choro. Era a angústia do animal enterrado vivo. Era a busca pelo dono morto. Naquela hora, parecia ser as duas coisas. Um laço de sofrimento que nem a morte tinha conseguido cortar. O vulto se dissipou, levado por uma brisa que não existia. O cavalo ergueu a cabeça lentamente, olhou mais uma vez para a janela. E Lúcia jurou que, por um segundo, viu um brilho de reconhecimento naquela escuridão dos olhos. E, então, deu meia volta e começou a andar de volta para o fim da rua, para a escuridão de onde veio, sem um único ruído. E dessa vez Lúcia ouviu, não com os ouvidos, mas dentro dos ossos, o último tum do casco fantasma, que ecoou no silêncio e depois se apagou. No dia seguinte, Lúcia amanheceu febril, e quando a mãe perguntou o que tinha acontecido, ela só disse, com a voz rouca, ele encontrou o que estava procurando, mas ainda não pode descansar. Posso continuar, Cabra? Aí, Cabra, veio a pior parte. O silêncio depois do presságio. Não era mais um silêncio de expectativa, de medo do que ia chegar. Era um silêncio vazio, completo, morto. Os grilos não voltaram a cantar naquela rua. O vento parecia evitar aquele trecho, contornar as casas. As folhas secas no chão não sussurravam mais. Era como se o lugar tivesse sido coberto por um pano grosso, abafando o mundo. As pessoas andavam na ponta dos pés, falavam em sussurros, se falassem. Olhavam para o chão, com medo de ver a marca de um casco na poeira. O medo do barulho tinha sido substituído pelo medo do nada, porque no nada, qualquer coisa que não seja nada, vira um grito. Seu Neco tentou. Pegou uma enxada, foi para o meio da rua, de dia, com o sol a pino. Bateu a lâmina no chão duro. Tac! O som saiu cortado, abafado, como se tivesse batido num pedaço de feltro. Não ecoou, morreu ali mesmo, aos pés dele. Ele olhou para a enxada, olhou para o céu e entendeu. O silêncio daquele cavalo tinha se impregnado no lugar. Tinha contaminado a terra. A menina Lúcia melhorou da febre, mas nunca mais foi a mesma. Ficava horas sentada na porta,
olhando o fim da rua. Às vezes, de noite, ela sussurrava sozinha: Tom, Tom. E os cachorros do povoado, que tinham se recuperado um pouco, ouviam. Eles não latiam. Eles apenas viravam a cabeça para a direção dela, com as orelhas em pé, os olhos arregalados de um terror mudo. E um boi, preso no curral próximo, mugiu uma vez, um som rouco e cheio de pavor, e depois calou para sempre. A rua principal de Juá dos Ventos virou um lugar de passagem, não de permanência. As pessoas construíram um desvio, um caminho de capim atrás das casas, para não precisarem cruzar por ali. A estrada que levava para fora do povoado, justamente por onde o cavalo vinha, começou a ser menos usada. O comércio minguou. A luz do poste queimou e ninguém teve coragem de subir para trocar. A noite, então, era negra. Negra e muda. E o pior de tudo, cabra, era a dúvida. A dúvida que roía por dentro. Será que a gente tinha visto mesmo? Será que não era só um vento, uma sombra, um susto coletivo? Mas quando essa dúvida vinha, a memória voltava. A memória do cheiro de terra molhada, da friagem nos ossos, da vibração no assoalho, do olhar fosco do animal. E aí a gente sabia. Sabia que tinha visto e que o silêncio que aquele cavalo trouxe era a prova mais alta. O som do desespero é alto. O som da pena, esse é quieto. É um silêncio que sussurra. Posso continuar, cabra? O desfecho nunca é um estouro, cabra. No sertão, as coisas raramente acabam com estrondo. Elas vão se esvaindo, como a água num riacho, no tempo da seca. E com o cavalo silencioso foi assim. Ele nunca mais apareceu completo, como naquela primeira vez para seu Neco, ou na noite parada para Lúcia, mas deixou lembranças, sinais. Às vezes, de madrugada, quem tinha coragem de espiar pela fresta da janela da rua principal jurava ver por um segundo uma sombra mais densa que as outras se movendo no escuro, uma silhueta grande, alongada, que atravessava a poça de escuridão onde a luz do poste já não chegava mais. E na manhã seguinte, no exato ponto onde a sombra passava, a poeira do chão amanhecia arrumada de um jeito estranho. Não era pegada, não dava para ver formato de casco. Era como se alguém tivesse varrido a terra com algo pesado e macio, e no meio daquele arrebol sempre havia uma mancha úmida, pequena, do tamanho de uma moeda, que secava com o primeiro raio de sol e deixava só um cheiro fraco de mineral, de lágrima de pedra. A reviravolta não veio com um susto, veio com um entendimento. O velho Zé Ruela, que estava definhando de uma doença qualquer, chamou o povo mais antigo perto da rede dele numa tarde abafada e falou com a voz já meio gasta. A gente tentou dar nome a ele. Fantasma do cavalo, alma do tropeiro, cão sem dono do outro mundo. Mas acho que a gente entendeu errado. Ele não é um, é dois. É o medo do animal enterrado vivo e a saudade do homem que morreu sozinho. As duas coisas se encontraram e ficaram presas uma na outra, nesse vai e vem sem fim na estrada. Ele não quer nos assustar, ele só não sabe parar. Na semana que Zé Ruela morreu, de morte natural, tranquila na sua cama, algo mudou.
A rua principal não ficou menos silenciosa, mas o peso do silêncio amenizou. O ar não ficava mais tão frio de repente. E Lúcia, agora uma adolescente quieta, disse que sonhou. Sonhou com o cavalo alazão parado na beira do rio seco, aquele onde supostamente tinham enterrado o animal. E ao lado dele, de pé, um homem de chapéu de couro, com o rosto desfocado, como uma imagem na água. Os dois não se tocavam, não se olhavam, mas estavam virados para a mesma direção, para o horizonte largo do sertão, por onde o sol estava nascendo. No sonho não havia som, só uma paz profunda daquelas que cansa a alma de tão quieta. Não sei se o cavalo que não faz som finalmente descansou. As histórias do povo dizem que sim, que depois da morte do Zé Ruela, que era o último que realmente lembrava dos causos antigos, a energia da coisa se dissipou. Outros dizem que não, que ele só foi para outro lugar, para um vilarejo que ainda tem medo do escuro e que lá ele anda, silencioso, na rua principal, à procura de um ouvido que o entenda. O que ficou aqui, em Juá dos Ventos, foi a lição. A rua principal nunca mais recuperou o burburinho de antes. As pessoas preferem o desvio. É um lembrete. Um lembrete de que nem tudo que é medo vem do escuro. Às vezes, vem de dentro da gente, do nosso próprio silêncio não resolvido, da nossa angústia enterrada viva, da nossa saudade que não sabe achar paz. O cavalo era só um espelho, cabra. Um espelho grande, mudo e triste, refletindo o que a gente não quer ouvir dentro de nós. E tu, cabra, já ouviu algo assim por essas bandas? Um silêncio que fala mais alto que um grito? Se ouviu, conta aí nos comentários. E se essa história ficou ecoando na tua cabeça, como o baque de um casco que nunca veio, compartilha com quem tu sabe que vai entender. Às vezes, dividir o medo é o primeiro passo para deixar ele ir embora.